Ué, que será que não está liberando o mesmo link, hein? Tive que mandar. Então, o meu não entrou. Não, né? É, eu vi a telinha ali que vocês mandaram. Que engraçado. Geralmente libera o mesmo link. Deve ser porque eu formatei, baixei novo. Eu tenho que formatar alguma coisa para ele sempre liberar o link, porque deve ter sido isso, alguma coisa. Gente, esse semestre não. Esse bimestre vai ser bem corrido e acredito que para vocês, com principalmente outras disciplinas aí específicas de vocês, também deve estar bem complicado, né? E agora a gente deixa lá a embriologia de lado um pouquinho, tá? E mesmo, acho que eu tenho uma aula que ficou pendurada ainda com vocês, tá? Não me lembro se era de anexos embrionários, alguma coisa assim, né? Que a gente tinha que falar um pouquinho mais. Mas é um conteúdo bem tranquilo, tá? Qualquer coisa, se até o final desse semestre não der tempo de fazer, mas eu deixo gravado. E é importante que agora, então, a gente, sei lá, foque mais, então, para esses conteúdos que virão agora e que são próprios do segundo, tá? E que também a gente tem muito pouco tempo aí para frente, né? Então, vocês, principalmente que é da enfermagem, têm algumas atividades daqui uns dias, né? Que é a semana da enfermagem, são uns dias aí bem legais para vocês, tá? Uma pena que vocês não estejam não seja um evento presencial, mas ele não deixa de ter, né, a sua validade e nem ter, não deixa de ter a sua importância por ser assim remoto, tá? É muito legal e muito importante e muito significativo esse evento que vocês farão aí da Semana da Enfermagem. E também vocês terão a CI, que é um dia que parece que vocês não virão também para a faculdade, tá? Então, vai ser totalmente realizada essa ACI com vocês em casa. Então, vai ser um dia que não vai ter aula, né? E talvez, eu não sei se tem mais alguma coisa, mas logo mais, depois da CI, acho que na outra semana, já começam de novo as provas bimestrais, gente. Então, tá assim, desesperador, né? Então, tá bem complicadinho. Então, vamos focar no que é mais importante aí para vocês, né? Para que vocês tenham um bom aproveitamento. Agora a gente começa com a parte de genética, então. Acho que eu estou gravando, né, gente? Ninguém consegue ver? Sim, Tá, né? sim. Tá sim. Na hora que eu ponho para gravar, tem hora que não dá para ver aqui. Agora, então, a gente começa a falar de genética, né? Então, a gente, principalmente nesse início, para começar a falar de algumas outras coisas, a genética de vocês não é tão complicada, não, tá? A gente não vai ficar entrando nas considerações de Mendel, de cruzamentos, né? De contas mirabolantes sobre cruzamentos, né? De herança e tudo mais.
vamos, o foco nosso é fazer vocês entenderem, né, esse material genético, que é esse material que leva, então, toda essa carga, né, de herança genética, que são os cromossomos dos pais e das mães, né, que são os genes que estão dentro desses cromossomos, e que acontece e que acontece muita coisa lá dentro do núcleo com esse material genético, para que a gente tenha sempre, então, esses cromossomos sempre sendo formados, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha nessa estrutura desse material genético, tá? Ao qual a gente chama de ácidos nucleicos, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha na composição. Professor, Oi, eu tenho uma pergunta, desculpa te interromper. pode. Como a gente escolheu presencial, a gente não vai fazer tarefa também não, né? Por conta dessa aula estar sendo online. Não vai. É porque teve outro professor que colocou tarefa, mesmo a aula sendo online, por isso que eu estou questionando. Não, eu só vou, assim, tem a listinha de quem é presencial. Se não tiver a tarefa desses que são presencial, não é obrigado fazer, não é para fazer, né? Uma vez que escolheu presencial. Foi o que eu entendi. A atividade é para ser feita para quem fez a opção de EAD, tá bom? Ok, obrigada e desculpa. Imagina. E outra coisa, gente, eu não fico dando também uma atividade para cada aula. Só vou dar atividade ou na sexta-feira, que vai valer presença para quinta, para sexta e para as aulas de EAD minha, tá? Então, é uma tarefa só. Por isso que eu peço. Eu coloquei dessa forma, gente, porque é menos atividade para fazer, porque os alunos reclamam, que nem assim, a professora Vera tem 2 dias de aula, ela vai dar 2 atividades. Não, eu dou 2 dias de aula, ou 3 que seja com a EAD, mas o que acontece? Eu peço uma única atividade. Fez aquela única, ganha presença para as 2 aulas. Então, eu achei que dessa forma eu estou ajudando, tá? Mas tem, por outro lado, tem que tomar cuidado, gente, que se não fazer a tarefa, vai levar falta também nos 2 dias. Essa é a questão. Então, quem está no online. quem tá fazendo em EAD, isso. Quem não está em sala de aula, tá? Então, esses que estão fora da sala de aula, qualquer coisa, conversem comigo. Se preferem uma tarefa a cada aula ou se prefere continuar assim. Eu dou 2 aulas, 4 aulas na semana e dou uma única tarefa. Só que não pode esquecer, porque se esquecer, vai levar falta nas 4 aulas. Então, tem que tomar um cuidadinho aí, tá? Professora, Oi. só uma dúvida. Tá, daí no caso da aula de sexta à tarde, aí a gente tem que fazer a atividade. Não, ela é em AD. Não? Não. E ela nem Tá. entra, e ela nem entra na sexta, ela está entrando com um sábado, né? Tá bem confuso. Mas essas aulas estão indo, tá, gente? Então, vira e mexe, eu gravo, anexo lá, às vezes até na sexta, mas que depois lá no nosso diário eletrônico, ele vai sair como sábado letivo. Eu só mando o dia de sexta porque fica menos complicado, né? A Débora falou que podia continuar mandando na sexta tarde, mas é sempre assim, não vai ser uma coisa engessada que toda sexta pode estar lá. Às vezes eu vou colocar essa aula no sábado, tá? E quando tem essas aulas também, às vezes eu posso colocar a atividade não na sexta, mas coloco a atividade no sábado. Então, muda um pouquinho ali, mas sempre valendo para todos os dias. E continuo dizendo, quem vem para a sala de aula não faz tarefa nenhuma, tá, gente?
o que está no Moodle. A única coisa que aluno vai fazer, que está no Moodle e que ele é presencial, é só formativa e bimestral, mais nada, tá? O resto é o aluno aparecer na sala de aula, que daí já tá tranquilo, tá? A gente faz a chamada dos presenciais aqui na sala de aula mesmo. Bom, então, gente, só para falar mais um pouquinho, porque daqui a pouquinho também, né, a gente já solta vocês, né? Porque deu 2 reuniões. Então, vamos falar um pouquinho desse material genético que é tão importante, né? E que carrega esses genes que são tão preciosos e que, se a gente olhar para trás na embriologia, a gente sabe o quão ele é importante, né? Que fornece essa variabilidade genética entre os seres vivos. Não é à toa que a gente vê uma mulata, né? Uma negra, uma preta, então, de olhos verdes, às vezes, né? Então, são o quê? Nada mais é que essa mistura, então, né? De cargas genéticas aí e que acabam trazendo, então, essas diferenças, né? Até dentro de uma mesma família. Às vezes, uma com o cabelo tão lisinho, né? E a outra o cabelo encaracolado. Uma mais baixinha e a outra é alta. Então, todo esses genes é que trazem, então, né, na hora do pai e da mãe, e que se juntam, e eu não sei qual é o cromossomo, né, que vai lá para aquele blastocisto lá, com qual característica que a união daqueles 2 gametas, então, vai proporcionar para aquele novo ser, né? Então, é um jogo, né? É aleatório que acontece, então, essa permuta, né? E de como depois, durante as divisões, quem vai para onde, né? Então, vamos dar uma olhadinha e voltar um pouquinho, talvez na biologia celular. Vocês falaram de fita de DNA, né? Falaram alguma coisa, eu não sei. Se não viram nada a respeito de DNA ou RNA, viram alguma coisa, gente? Ou não? Viram? DNA, RNA, falaram alguma coisa na biologia celular? Na Não? biologia celular eu não lembro, professora, mas no colegial eu lembro. Lembra? Então tá. Então, olha, gente, não fica sem perguntar, tá? Então, já que a lembrança de vocês está mais lá atrás, é lógico que vocês não vão lembrar de tudo, tá? Então, dentro do que vocês ficarem aqui em dúvida, para a aula em qualquer momento e vai perguntando, tá? Então, o que a gente tem que ver é esse DNA. Vamos ver, então, o que é esse material genético, né? Que nada mais é chamado de ácido nucleico, tá? E que ele tem esse nome porque ele tem uma característica ácida, tá? E né? Nucleico porque ele vem da onde? Vem do núcleo das células. É lá que esse material genético está. A fita de DNA está toda enroladinha lá dentro do núcleo da célula. Isso já se sabe desde 1869. Aí, a partir de 1940, olha lá, os ácidos nucleicos, então, passaram a ser intensivamente estudados, pois se descobriu que eles formam os genes responsáveis pela herança biológica, então. Então, olha lá, 1940, gente, não faz muito tempo quando, então, foi-se estudar muito mais a respeito desse DNA, né? Dessa molécula importante aí que a gente tem dentro dos núcleos das células. Bom, então, esse DNA, esses ácidos nucleicos aí, nada mais são que macromoléculas, e essas macromoléculas, elas são compostas por pequeninas unidades, então, que a gente chama de subunidades. Várias subunidades repetidas de nucleotídeos formarão um ácido nucleico, tá?
Então, vamos lá devagar, que mais para frente a gente vai entendendo melhor. Bom, são constituídos, então, os ácidos nucleicos, ele tem que ser constituído por que tipo de componente? Ele tem que ter, principalmente, um açúcar, tá? E esse açúcar é um grupamento de 5 carbonos, por isso que é chamado de pentose, esse açúcar. Eu posso falar direto aqui. Ah, é uma pentose. É formada, um dos componentes do ácido nucleico é uma pentose. Mas posso falar que é um açúcar. É um açúcar que é uma pentose de 5 carbonos. E essa pentose, gente, esse açúcar, ele pode ter 2 tipos também. Quando eu estou falando de DNA, esse açúcar é uma desoxirribose. Quando eu falar de um ácido nucleico de RNA, é porque, então, essa pentose é uma ribose. Então, é diferente, tá? Além desse açúcar, o que deve ter de componente para formar esse ácido nucleico? Eu preciso de um grupo fosfato, ou chamado de grupamento fosfato. E também preciso de base nitrogenada. Então, um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada formam o quê? Um nucleotídeo. E eu preciso de vários nucleotídeos para formar um ácido nucleico completo, então. Então, vamos ver essa loucura aqui que vai dar, tá? Então, esses 3 componentes organizam-se em trios moleculares denominados o quê? Nucleotídeo. Então, um só, um açúcar, uma base nitrogenada do lado do açúcar e um grupamento de fosfato do lado do açúcar também, forma o quê? Um nucleotídeo. E eu preciso desses grupinhos aí que estão formados com esses 3 componentes, muitos deles, gente, muitos e muitos deles, para a gente ter, então, para formar uma molécula do ácido nucleico. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Isso aqui é um nucleotídeo, então. Isso é uma pentose. Se essa pentose, que é o açúcar, eu estou chamando de desoxirribose, pronto, já descobri quem eu estou falando. Eu estou falando de um nucleotídeo de DNA. Tudo bem, gente? Ficou claro aqui? Sim. Sim? Tá. Só vou explicar outra aqui. Se eu tenho essa pentose, esse açúcar aqui, que está escrito ribose aqui, então o que eu entenderia que seria esse nucleotídeo? Não seria de DNA, e sim de RNA, que é o que a gente falou aqui, olha, tá? Se for uma desoxirribose, é o DNA que a gente está falando, esse açúcar. Se a gente falar de um açúcar que é uma ribose, então será então um RNA. Mas vamos lá, só isso, a diferença? Vamos ver aí. Por enquanto a gente vai focar no DNA, tá, gente? Então vamos falar mais desses componentes que são eles, né? E o porquê que eles estão ligados uns aos outros aí, tá? Então, além de representar dessa forma, né, que é uma como que eles fazem essas ligações químicas aqui, então a gente vai ter esse açúcar ligado ao grupamento fosfato em um lado e por outro lado, o açúcar então está ligado à base nitrogenada. Ah, vou ter o fosfato ligando na base nitrogenada? Não, porque a afinidade está aqui entre esses dois, e aqui a afinidade também desse açúcar com a base nitrogenada, tá? E a gente precisa de muitos desses para a gente formar uma molécula de DNA, que é o que a gente vai ver, tá? Então, são moléculas formadas pela união do açúcar, ou a pentose, né, que a gente falou, que pode chamar também, de uma base nitrogenada e de um grupo fosfato. Os ácidos nucleicos, seja o DNA ou o RNA,
são formadas por várias cadeias disso aqui, gente, né? Então, polinucleotídeos, muitos desses daqui, então, para formar, então, essas cadeias e formar uma molécula de DNA. Então, há dois tipos, como a gente falou, de ácido nucleico, que um é o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, tá? Por isso que é ácido desoxirribonucleico. E ácido ribonucleico, que é o RNA. O DNA, então, ele vai apresentar esse açúcar e o RNA vai apresentar, então, a ribose, ao invés da desoxirribose. Então, a gente já sabe que o açúcar do DNA é a desoxirribose e o açúcar do RNA é a ribose. Então, olha lá. Dos 5 tipos, a gente falou de base nitrogenada aqui, né, gente? Só que nós temos vários tipos de base nitrogenada. Quais são esses tipos de base nitrogenada? A gente tem adenina, citosina, guanina, timina e uracila. Só que a gente tem o quê? Algumas que são comuns tanto para DNA quanto para RNA. Só que também, por outro lado, a gente tem uma específica que é de DNA e outra específica que só vai aparecer no RNA. Então, adenina, citosina e guanina vai estar presente tanto para DNA quanto para RNA. Timina para DNA e uracila para RNA. Então, essas bases nitrogenadas, né, são comuns. Aqui eu até coloquei, é a mesma coisa que a gente está dizendo, ó, que a base nitrogenada timina é exclusivamente do DNA, enquanto que uracila ocorre exclusivamente no RNA. Se por acaso uma hora, olha, vão se alertando a isso, tiver uma questão que a professora faz lá, a uracila na fita do DNA, pronto, já acabou, tá errado, já anota essa questão que está errado, porque não existe uracila em fita de DNA, tá? Então, vocês sabem que uracila só estará na fita de RNA, tanto quanto timina só estará também na fita do DNA. Então, aqui eu fiz uma composiçãozinha que em DNA e RNA eu tenho o que está em vermelho é incomum para as duas. O que está em rosa pertence somente a DNA. E o que está azul somente para RNA. Só para dar uma ligada disso aqui, tá? Vamos ver aqui. Professora, não entendi o incomum. Oi? Incomum são os que estão em vermelho. São os que estão em vermelho. Então, voltando aqui, olha, dos 5, né, tipos de base nitrogenada presente nos ácidos nucleicos, 3 ocorre tanto no DNA quanto no RNA. E são elas, essas 3 em vermelhas. Adenina, citosina e guanina. ACG, tá? ACG sempre nos dois, DNA e RNA. Timina é exclusivo de DNA e uracila exclusiva no RNA, tá? Dá uma notadinha aí. Então, olha, são essas as bases nitrogenadas que nós vamos ter ali, olha, nessas fitas depois, ali nessas moléculas de DNA, que elas, então, a gente vai ver que depois uma tem afinidade pela outra, tá? Então, conforme o ácido nucleico que a gente estiver tratando, seja DNA ou RNA, a gente vai ter as conexões, então, dessas moléculas aí interagindo, tá? Dessas bases nitrogenadas interagindo. Então, disso decorre
em uma molécula de DNA, por maior que seja, será apenas 4 tipos de nucleotídeo, todos possuindo desoxirribose e, no entanto, diferindo quanto ao tipo de base. Então, a gente sabe que a molécula de DNA é muito grande, tá? Ela só cabe dentro do núcleo porque ela fica muito compactada, que é o cromossomo. Quando a gente fala do cromossomo, é o DNA super enovelado para acomodar dentro lá do nosso núcleo, tá, gente? Do núcleo das células lá. Então, se eu estou falando de uma molécula de DNA, ela vai ser composta por bases nitrogenadas somente por 4 bases nitrogenadas, e que são essas aqui, ó. A fita inteira só vai ter composição de adenina, timina, citosina e guanina. Não vai ter mais nenhuma outra aqui, né? A uracila jamais entrará numa molécula de DNA. Então, são essas interações entre essas bases nitrogenadas que vão estar presentes na fita de DNA, tá? Então, mesmo que ela seja enorme, a gente só vai ter esses 4 tipos aqui interagindo entre elas, então, tá? E o açúcar, a gente sabe que o açúcar do DNA é a desoxirribose, tá? Bom, aqui, só para a gente falar que essas bases nitrogenadas que a gente estava falando anteriormente ali, adenina, guanina, citosina, timina, ou seja, uracila, né? Aqui falando, elas são classificadas aí em 2 tipos de bases nitrogenadas, que a gente chama de púricas e pirimídicas. As púricas, então, são essas aqui, adenina e guanina. Por que essa é púrica e essa é pirimídica, professora? As pirimídicas, citosina, timina e uracila. As púricas são adenina e guanina, porque elas formam, para formar só a adenina, é preciso 2 anéis aqui juntos, ó. A gente vê que é diferente. A guanina da mesma forma. Quando eu olho para timina, citosina e uracila, é um único anel aqui, para formar cada uma dessas bases nitrogenadas, tá? Então, é essa diferença, então, que a gente tem entre as bases nitrogenadas. Que adenina e guanina são formadas por anéis, né? Então, a gente tem aí 2 cadeias fechadas, então 2 anéis de cada uma dessas bases. E para timina, uracila e citosina, a gente tem somente um anel, então, formando essas bases nitrogenadas. Aqui, então, é a estrutura de DNA que vocês estão mais acostumados a ver, né? Então, essa escadinha aí, retorcida, né? Em dupla hélice que a gente fala. Então, são 2 fitas paralelas e que elas, então, são ligadas aqui. O que faz a ligação dessas 2 fitas, gente, são as bases nitrogenadas. É aqui que a gente falou que essas fitas, que mantêm unida essas fitas, é a ligação, então, entre essas bases nitrogenadas. Então, olha, o DNA é constituído por um esqueleto, né, de açúcar, fosfato, né, contendo, então, desoxirribose, que é esse açúcar, e que vai formar o corrimão. Então, o açúcar e o fosfato formam esse corrimão que a gente tem da fita. Aí, depois, olha, as bases nitrogenadas vão formar o quê? Vão formar as escadinhas ali, os degraus da escada. Então, é isso que vai... Aqui o corrimão e as bases nitrogenadas vão formar os degraus, então, tá? Outra coisa que a gente tem que ver, que o que liga uma fita de DNA a outra fita irmã são as bases nitrogenadas, mas elas nem precisam se aproximar demais. Existem, então, pontes de hidrogênio que já promovem essa atração por essas bases nitrogenadas, tá?
e a gente tem, então, afinidade de certas bases nitrogenadas, tá? Existe, então, um casamento aí entre essas bases nitrogenadas. Então, existe uma ligação, né, que a gente já faz com essas duplas de bases nitrogenadas. Então, se a gente olhar aqui, a base nitrogenada A e a T, que é a adenina e guanina, elas vão ter duas pontes de hidrogênio que fazem, então, essa interação entre as duas. Então, as duas se combinam e se juntam e tem essas duas pontes de hidrogênio. Enquanto a gente olhar a citosina e a guanina, elas são, então, unidas por 3 pontes de hidrogênio. Isso faz a ligação delas. Mas qual a diferença, então, que tem? 3 pontes de hidrogênio para 2 pontes de hidrogênio. Essas 2 pontes de hidrogênio, elas são mais fáceis de quebrar a ligação entre essas duas do que essas duas aqui. Então, a gente vai tendo um arranjo que confere, então, uma propriedade, então, que faz com que essa fita ela tenha uma certa estabilidade, mantendo, então, essa força que mantém esse DNA aí, né, essa molécula de DNA unida uma fita à outra. É lógico que depois nós vamos ter, a gente vai falar de replicação, né, e que essa fita precisa abrir, e ela só vai ser aberta, então, por ação de algumas proteínas, de algumas enzimas aí, para que ela possa ser aberta, para que ela possa ser replicada. Gente, vamos parar por aqui, porque senão, né? Acho que é muita coisa, a gente não terminou, tá? Tem mais algumas coisas ainda para ver, mas a gente vê na aula de amanhã. Tudo bem? Beleza, professor. Tá, ok. Qualquer coisa, ó, qualquer dúvida que tenha ficado hoje, não entendeu direito o que é uma base nitrogenada, alguma coisa, ou quem liga com quem, anote aí, depois é só fazer a perguntinha amanhã, ok? Obrigada, Angélica. Abração para todos vocês, tá? Boa Obrigado, noite, professora. professor. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite.